Acrílico e óleo sobre tela é o destaque do foyer da Sala Martins Pena do Teatro Nacional. São trabalhos da mineira Cida Campos, que podem ser vistos até o dia 28 de setembro. Agora vamos voltar um pouco no tempo e ver as telas antes de virarem exposição. Acompanhe o repórter Paulo José Cunha nessa viagem de criação. É curioso observar o efeito das obras de arte quando elas ainda não saíram para a exposição e se encontram numa situação doméstica, em estado de expectativa. Os objetos do cotidiano, até mesmo sapatos e meias, estabelecem um estranho diálogo com a viagem interior contida em cada quadro. Luísa Brunet, na capa de um disco antigo, conversa com uma pintura abstrata. Um sol explode longe, muito longe, enquanto o vento agita ali ao lado nuvens e ondas de um mar que não existe. Aqui já é a nossa iluminação, que contracena com duas cadeiras e um quadro. Alguém atravessa a cena. A curiosidade afasta um quadro e uma outra visão se instala, tudo num único momento. O apartamento todo é um ateliê. Mas e a autora disso tudo? Por onde é que anda? Olha ela aí, bem na hora em que faz as cores se transformarem em ilusão. Os gestos são rápidos, precisos. Para quem assiste, a indagação é inevitável. Por que o pincel vai neste e não naquele sentido? Por que a cor escolhida agora é o lilás e não o verde, por exemplo? Porque de repente a tinta parece recusar a tela. Quem decide o rumo da imaginação? Que estranha força é esta que orienta a mão do artista? Agora sempre fica uma pergunta: o que passa pela cabeça de um pintor exatamente no momento em que ele pega o pincel e se depara com a tela? Qual é a viagem, Cida? Eu não sei descrever, não. Só sei fazer. Eu acho que mais pra dentro que pra fora. Na minha viagem consciente mesmo, mais pra dentro de mim. Nessa hora não teve cenário, não. Teve um mergulho. Agora, quando eu comecei, quando eu me dei permissão, acreditei que eu podia fazer, aí sim. Aí eu fui longe. Embarcou. Embarquei. É interessante, até mesmo florais, como eu estou vendo aqui atrás, ó. Até os teus florais são abstratos. Exatamente, eu não sei classificar, eu não classifico, não tenho nome, não tenho escola, meu trabalho o trabalho que eu acho que eu faço melhor é o trabalho independente, esse trabalho assim, espontâneo, essa pintura espontânea. Isso aqui, se você esperar mais meia hora, pode não ser nada disso, pode ter transformado completamente, portanto, se você gostou, leva do jeito que tá, porque muda tudo, tudo, tudo. Então, essa viagem, ela é muito alucinante. Eu começo este bloco pedindo desculpas aos telespectadores, porque já disseram aí que eu estou pingando em suor e os telespectadores percebem isso. Nós tivemos um pique de energia hoje de manhã, aqui nos nossos estúdios, no setor gráfico, e isso prejudicou o nosso aparelho de ar-condicionado, nosso sistema de ar-condicionado do estúdio. Então, agora que ele voltou a trabalhar, ele é automático, mas não começa a melhorar agora, mas de qualquer forma estamos quase perto do programa, mas a gente está sofrendo esse calor, essa lua. Desculpem os telespectadores pela imagem. Então, nós vamos conversar agora com uma conterrânea, uma mineira, Cida Campos. Ela está um pouco nervosa, sabe por quê, gente? Coisa que acontece só com pai e com mãe. O filho teve um pequeno acidente de bicicleta, machucou-se, ela se atrasou para o programa. Mas fica à vontade. Né? Uma artista plástica, ela tem recebido elogios do Brasil e do exterior. Eu fui à casa dela para conhecer o trabalho e vocês vão ter a oportunidade de conhecer. E que beleza. Pintura abstrata, né, filho? Boa tarde, né? Boa tarde. E eu fiquei brincando com ela. Falei, como é que você faz? Isso aqui é porque você estava nervosa naquele dia? Ou porque que você estava mais alegre, né? Como é que você busca inspiração, filho? Isso tem a ver com a forma como você está psicologicamente?
provável, né? Eu acho que sempre a forma como a gente está, a gente deixa transparecer, né? Você acha então que tem a ver? Sim, tem a ver, sim. Tem a ver. Tem. Você começou a pintar quando? Quando você morava em Belo Horizonte, você já pintava? Sim, quando eu morava em Belo Horizonte, eu já comecei a estudar, eu gostava, mas a oportunidade foi cortada pela mudança de sair do colégio, comecei a trabalhar no interior e aí interrompi. Mais tarde eu recomecei com Luiz Bandeira de Melo, estava começando de novo a carreira, quando de novo a transferência para Brasília interrompeu. E aqui cheguei casada, tive filhos, trabalhei e durante mais de 20 anos a minha carreira simplesmente esteve esquecida. E retomou quando? No momento que eu ia me aposentar, eu comecei a procurar saídas para esse novo espaço que se abria na minha vida. Para preencher, né, o tempo, né? Foi assim? Não muito exatamente. Não? O tempo eu já tenho todo preenchido, é exatamente para fazer algo que fosse sério. Eu sempre faço coisas levando muito a sério, sabe? Então eu não queria... Aliás, eu falei negócio de tempo, nem seria, porque segundo o que você conversava comigo e com a Sérida, né? A nossa amiga em comum, você dizia que você pinta geralmente pela noite, de madrugada. Às vezes até de madrugada, porque... Por quê? Você busca a tranquilidade para isso? Eu necessito, né? Eu acho que todo artista necessita da tranquilidade, porque a pintura, principalmente a pintura abstrata, é uma viagem no seu interior. Toda hora nós estamos mostrando, eu sei que ela não vai explicar, não adianta eu pedir que eu tentei lá. Me explica o que você quis dizer com esse quadro. Ela deixa para a interpretação de cada um. Por exemplo, esse aí você pode explicar? Não posso explicar. Ele difere um pouquinho dos outros quadros. Eu notei que todos os seus quadros têm mais ou menos uma identidade. Eu vi mais de 30 quadros na sua casa, provavelmente. Sim, mais, não? Seguramente bem mais de 30. Mas esse é um dos poucos diferentes em estilo. Esse aí dá para identificar. Eu não poderia dizer que são flores. Sim, porque o meu trabalho, a minha pintura é contemporânea. A minha praia é mais o abstrato. Mas às vezes eu faço algo assim que tem um significado mais próximo, como aquele anterior. Ali é um abstrato puro e simples, né? E você então vai... Olha, esse aí você estava numa tranquilidade, você estava com o espírito numa boa. É ou não, Cida? Sim. Olha aí. Esse, por sinal, eu gosto muito. E esse aí? Talvez eu estivesse mais inquieta, né? Me parece que estava mais ardente. Agora, isso aí, gente, isso aí é só um cafezinho, né? Um cafezinho do mineiro. Quem quiser conhecer o trabalho da Cida tem que ir lá. O vernissage é dia... quarta-feira. Quarta-feira agora. Às 19 horas, no foyer do Teatro Martins Pena, mas a mostra fica aberta até o dia 28, das 3 às 21 horas. Essa é a sua primeira mostra individual? Individual é a primeira. Coletiva já participou? Já participei de algumas. Inclusive no período que eu morei na Noruega, eu trabalhei bastante e todos os meus trabalhos ficaram lá, foram bem recebidos lá. Em coletiva? Foi individual, mas como tudo lá é assim em menor, né, em menor proporção, também foi menor a já está prontinha para vernissar? Já prontinha para Sim, está praticamente. Esses quadros eu vou pôr ainda a moldura, mas praticamente está tudo pronto. Então vamos repetir o local. Sala Martins Pena, foyer da Sala Martins Pena, 14 às 19 horas, e depois a mostra permanece aberta até o dia 28. Ok. Vamos convidar os amantes da arte, né, para comparecer lá e adquirir os quadros da nossa amiga Cida Campos, mineirinha, que hoje está radicada aqui em Brasília. Há 26 anos já. 26 anos em Brasília? 26 anos. Brasília é minha vale a pena conhecer, ela tem quadros maravilhosos, lindíssimos. Aqui não deu para a gente mostrar nada do tanto que ela tem. Ela transformou a casa dela praticamente num ateliê. A gente vê muito mais quadros do que móveis. Eu já desocupei 2 quartos, já estou sem espaço. Daqui a pouquinho eu quero saber onde é que você vai dormir, viu? Eu já estou com a cama ambulante, vai abrindo espaço e vou pondo quadros. É uma necessidade que você sente de pintar? É uma necessidade, né? Uma aquilo necessidade. Sai de dentro e você tem a necessidade de se dispor aquilo. Porque inclusive gostoso, o meu processo de criar... faz porque ama o que faz. Inclusive o meu processo de criar, ele exige tanto, ele é tão assim forte, que eu não pinto as telas assim prontas, não. Eu pinto a tela aberta
e vou na minha viagem. Depois é que eu ponho o chassi e dou e ela falou assim, não adianta. Aí a Célia do Hora falou, perdão, só para arrematar, obrigado, isso é para arrematar. Então a Célia falou assim, olha, esse aqui é lindo, é assim. Falou, não, é ao contrário. Não, mas ele é assim. Não, então é assim. Quer dizer, é do jeito que você sentir o quadro, né? É verdade. Obrigado, hein, Cira? Sucesso na sua vernissagem. Estaremos lá, hein? Muito obrigada, Raul. Conto com você, com todos vocês.
Agora, quando eu me dei permissão, acreditei que eu podia fazer, aí sim, aí eu fui longe.